EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Conteúdo sobre saúde da mulher para facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico, com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e bem-estar. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista de ciência, doutor em oncologia e apresentador do EvaCast. Neste episódio do EvaCast, o tema é biomarcadores em tumores do endométrio. Participam deste episódio Louise Debrau, médica patologista, head de patologia do AC Camargo Cancer Center, e Samantha Cabral, médica oncologista do Hospital Santa Catarina e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. É no endométrio, o revestimento interno do útero, que ocorre a maioria dos casos de câncer de corpo do útero. Mundialmente, o câncer de corpo do útero é o segundo tumor ginecológico mais comum, com cerca de 420 mil novos casos anuais. Neste episódio, nossas convidadas vão abordar a importância da classificação dos tumores de endométrio e o papel dos biomarcadores para a precisão do diagnóstico e personalização do tratamento. Doutora Louise, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar deste episódio do EvaCast. Doutora Louise, antes de entrarmos propriamente dito nos biomarcadores, que é o tema deste episódio, quais são os diferentes tipos de tumores que podem acometer o útero? Obrigada, pelo convite de estar aqui. E falando um pouquinho, sobre os tumores que podem acometer o útero, então o útero ele é dividido, no endométrio e no miométrio e além da serosa. E os tumores eles vão ser subdivididos de acordo com esse local que ele vai acometer. Então, os tumores que acometem o endométrio são principalmente os tumores de origem epitelial, que são os diversos tipos de carcinoma, e os tumores do estroma endometrial, que são os tumores mesenquimais, que acometem ali, que surgem a partir do estroma que envolve as glândulas endometriais, e os tumores que acometem e que vão surgir a partir do miométrio, que é essa camada muscular lisa, que envolve e que constitui a parede uterina. Então, são basicamente os tumores epiteliais e mesenquimais, os epiteliais, principalmente, os carcinomas, que tem diversos tipos, endometrioides, carcinomas serosos, células claras. Os mesenquimais, subdivididos principalmente nos do estroma endometrial e nos musculares lisos, o representante maligno mais frequentemente encontrado, que são os leiomiosarcomas. Então, basicamente, resumidamente, é isso. E doutora Samantha Cabral, obrigado por também estar conosco neste episódio do EvaCast. Doutora Samantha, para a sua atuação como oncologista clínica, qual é a importância do entendimento sobre a biologia dos tumores, tema sobre o qual falaremos neste episódio? Olá, é um prazer estar aqui conversando sobre biomarcadores em câncer de endométrio, ao lado dessa grande patologista que é a doutora Louise. Bom, para mim, oncologista clínica, é de grande importância conhecer a biologia dos tumores, porque sabemos que o câncer, mesmo que ele surja em um mesmo órgão e tem o mesmo nome, com o mesmo tipo de célula, sabendo que ele pode ter um comportamento diferente em cada pessoa, a depender da expressão ou não de marcadores moleculares. Ou seja, o carcinoma de endométrio de uma paciente com o mesmo estadiamento, com o mesmo tipo de célula, pode ter uma evolução diferente de outra paciente por expressar biomarcadores diferentes. Esse conhecimento é muito importante para que a gente possa decidir o melhor tratamento dependendo da biologia tumoral de cada caso. Isso se chama medicina de precisão. Nós estamos na era da medicina personalizada. E, doutora Louise, para o seu desenvolvimento, o câncer de endométrio pode ser tanto dependente quanto não dependente de estrogênio? E, em geral, esse tipo de câncer é mais comum na menopausa? Isso, exatamente. Os tumores endometriais, eles foram
primeiramente subclassificados, né, pelo Buchmann em 1983, que é uma classificação que leva em conta fatores clínicos, endócrinos e epidemiológicos. Não é uma classificação anatomopatológica em si. Mas o que ele subdivide, né, são os carcinomas endometriais em 2 subtipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 são os tumores que são associados, né, com uma exposição ao estrogênio sem a contraposição da progesterona. Então, eles, em geral, são tumores relacionados a esse estímulo hormonal. Já os tipo 2, eles são tumores que não têm muita correlação com algum efeito hormonal. E eles ocorrem, ambos, né, ocorrem em pós-menopausa, tá? Então, o fator idade é um grande fator de risco relacionado aos carcinomas endometriais, mas o tipo 1, ele ocorre em uma idade um pouco mais jovem do que o tipo 2, em geral ali na pré-perimenopausa, e o tipo 2, que não é relacionado ao estímulo hormonal, é mais na pós-menopausa, numa idade um pouco mais avançada. E, doutora Luísa, quando falamos em prevenção primária e secundária dos diferentes tipos de câncer de endométrio, para quais fatores de risco as mulheres em geral e os profissionais de saúde precisam estar mais atentos? Bom, então falando um pouquinho sobre os fatores de risco, né, correlacionados ao desenvolvimento dos carcinomas endometriais, o que a gente pode dizer é que nós temos fatores relacionados a hábitos de vida, então, por exemplo, a obesidade é um fator bastante importante quando se fala em carcinoma endometrial, principalmente porque o tecido gorduroso ele acaba transformando alguns hormônios que são normais no organismo em estrogênio. Então, leva a esse estímulo estrogênico sem a oposição da progesterona, principalmente aí na pós-menopausa, que não há mais a produção de progesterona pelos ovários. Então, a obesidade, né, que é um fator de risco bastante importante para os carcinomas endometriais. Além disso, tem outros, como menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, né, mulheres que nunca tiveram filhos, a idade, né, maior de 55 anos, além de outras questões, como, por exemplo, o uso de tamoxifeno e terapia de reposição hormonal, em que você utiliza apenas o estrogênio. Além desses fatores, né, que são correlacionados aí com fatores, né, femininos, digamos assim, a gente tem também alguns fatores hereditários, como, por exemplo, a síndrome de Lynch, né, que é uma síndrome genética hereditária, que aumenta a chance de diversos outros tipos de tumor no organismo, inclusive o câncer de endométrio. Então, esses são os fatores de risco, né, principalmente os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer de endométrio. E você pode explicar para nós, doutora Luísa, quais são as etapas que antecedem a realização da biópsia do endométrio? E, ao coletar o material com o conhecimento atual que se dispõe sobre biologia do tumor, o que é hoje investigado por uma especialista como você, ou seja, médica patologista? Sim, claro. Então, a partir do momento que a paciente tem um sintoma, né, o principal sintoma aí para os carcinomas endometriais seria um sangramento na pós-menopausa ou um sangramento anormal, né, na mulher na perimenopausa, ela vai procurar, né, o serviço de saúde. E aí, nesse momento, no exame físico, né, ou se houver alguma suspeita, a paciente provavelmente vai ser submetida a um exame, né, o principal deles para investigação do carcinoma de endométrio é o ultrassom transvaginal. E aí a gente vai avaliar nesse ultrassom transvaginal a espessura do endométrio ou alterações ali que vão levar, né, o médico no momento da avaliação desse ultrassom transvaginal, se existe alguma atipia nesse endométrio que vale a pena, né, fazer uma curetagem ou mesmo posteriormente uma esteroscopia com biópsia. Então, esses são os momentos que antecedem a realização da biópsia. Aí, no momento que esse endométrio, né, tá com uma espessura maior ou tá com algum pólipo, alguma área, né, irregular que a paciente seja
né, então biopsiada, seja feita a curetagem ou então a esteroscopia com a biópsia, esse material é encaminhado para o patologista. Aí, no momento que entra no laboratório de patologia, esse material é processado, né? É feito todo um trâmite dentro do laboratório, desde a macroscopia, que a gente avalia ali os fragmentos, coloca ele, né, num frasco que vai ser emblocado em parafina, posteriormente cortado, colocado numa lâmina de vidro, corado, e aí sim vai para o patologista avaliar aquelas lâminas que foram coradas. No momento que a gente avalia, né, uma biópsia ou qualquer outro material, mas falando aqui especificamente, né, das biópsias endometriais, a gente vai avaliar uma série de características que vai determinar se aquele material que a gente está vendo se trata de uma lesão precursora, se trata de um endométrio normal ou mesmo de um carcinoma. Então, é nesse momento, né, que a gente aplica todos os critérios anatomopatológicos, não só para falar se é benigno ou maligno, mas também, se for maligno, para subtipar aquela neoplasia, né, dar o nome e sobrenome. Então, não basta dizer que é só um carcinoma, né, a gente tem que falar se o carcinoma ele é endometrióide, ele é seroso, células claras, um carcinoma indiferenciado, desdiferenciado. Então, é ali, naquele momento que a gente está avaliando a lâmina e possivelmente, né, juntamente com biomarcadores, que a gente vai subtipar aquela neoplasia e cada uma delas, né, tem um prognóstico, um tratamento e um direcionamento distinto, não só pelo oncologista, mas pelo cirurgião. O CA-125, doutora Luíse, é um biomarcador que auxilia na estratificação de risco do câncer de endométrio? Bom, Moura, essa é uma pergunta um pouco polêmica, sabe? Existem alguns estudos, tá? Foram até feitas algumas meta-análises e tudo, que colocaram o 125 como um possível estratificador de risco, não só para pré-cirúrgico, para avaliar ali no pré-cirúrgico doenças extrauterinas, mas também possivelmente metástase linfonodal, tá? Mas isso é um tema, como eu falei, um pouco dividido, assim, tem autores, né, que favorecem isso e tem outros que não. E eu fui até buscar informação dentro da nossa própria equipe de como a gente atua com esse biomarcador no pré-cirúrgico dentro do AC Camargo. E assim, realmente isso na prática ele não é utilizado, porque não se correlacionou, né, os níveis não se correlacionaram com, de um ponto de vista assim, né, mais sensível e específico com a doença extrauterina. E com o surgimento, né, do linfonodo sentinela, ele perdeu também o papel na pesquisa, né, pré-cirúrgica de possíveis metástases linfonodais. Aí eu acho que até a Samantha pode contribuir aí, né, no serviço dela e na prática clínica dela, se ela utiliza, né, esse biomarcador também no pré-cirúrgico. Então, o que existe é isso na literatura, né? Tem alguns trabalhos e meta-análises que mostraram essa correlação com doença extrauterina e com metástase linfonodal, mas na prática isso não é muito utilizado. Sobre essa questão, doutora Samantha, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu concordo com a Luíse, Moura. Assim, do ponto de vista prático, o CA-125 em carcinoma de endométrio, ele é um marcador de baixa importância. Às vezes ele está elevado e pode nos auxiliar na avaliação de resposta ao tratamento na doença metastática, mas em outros casos ele não se eleva e às vezes pode causar até um fator de confusão. Então, do ponto de vista prático, não é um exame que deve ser solicitado de rotina. E, doutora Samantha, há atualmente biomarcadores para os quais já estão disponíveis terapias-alvo para pacientes com tumores de endométrio? Sim. E esse conhecimento trouxe uma grande mudança no tratamento do câncer de endométrio avançado. Se a gente for pensar que 30% dos carcinomas de endométrio tem algo que a gente chama de instabilidade de microsatélite. E esses tumores ditos instáveis,
quando avançados e metastáticos, eles são os tumores que têm muito benefício com a imunoterapia, que é aquele tratamento inovador que estimula o nosso sistema imunológico a combater o tumor. E pacientes com instabilidade de microsatélite apresentam uma alta taxa de resposta com a imunoterapia e uma duração de resposta mais prolongada do que se conseguia com quimioterapia convencional. E a gente consegue pesquisar se o tumor é instável através de uma imunistoquímica das proteínas de reparo do DNA, que é um exame simples e disponível. Então, se o tumor da nossa paciente tiver perda de uma dessas proteínas de reparo do DNA, que pode ser MLH1, PMS2, MSH2 ou MSH6, essa paciente tem uma maior chance de benefício com imunoterapia. Um outro marcador que vem ganhando espaço no tratamento no câncer do endométrio como alvo terapêutico é o HER2. Em torno de 25% dos carcinomas com P53 mutado, que é uma outra proteína que a gente avalia na imunistoquímica, hiperexpressam HER2, então 25%. Principalmente se a histologia for serosa. Há também relatos, Moura, de 16% de hiperexpressão de HER2 em carcinosarcoma, que é um tumor mais agressivo e com uma resistência maior à quimioterapia convencional. Então, existem estudos de fase 2, com câncer de endométrio metastático de histologia serosa, com hiperexpressão de HER2, que quando a gente adiciona o bloqueio desse alvo com uma medicação chamada trastuzumab, que adiciona ao esquema padrão de quimioterapia, que é carboplatina e paclitaxel, a gente tem um ganho significativo em sobrevida livre de progressão e sobrevida global, o que parece algo bastante promissor. Tem estudos de fase 3, que são estudos maiores em andamento. Então, eu gostaria de chamar a atenção de que, apesar de ser uma terapia promissora, ainda não temos indicação em bula do trastuzumab nesse contexto de câncer de endométrio. Um outro estudo bem recente é um estudo chamado Destiny Pantumor 02, que foram incluídas pacientes com câncer de endométrio que tinham expressão dessa proteína, desse biomarcador HER2, 1, 2 ou 3 cruzes. O mais interessante é que a maioria dessas pacientes que foram incluídas nesse estudo tinham recebido pelo menos 2 linhas de terapia prévia, ou seja, eram pacientes politratadas. A taxa de resposta com um medicamento chamado trastuzumab deruxtecan, que é um conjugado droga-anticorpo que o alvo é essa proteína HER2, foi de 57,5% de taxa de resposta, com 17,5% de taxa de resposta completa, sugerindo que esse medicamento trastuzumab deruxtecan, ele tem atividade nessa população, sendo uma terapia promissora para a doença avançada. Daí a importância, né, Luiz, da gente ter a avaliação do status do HER2 nas nossas pacientes com doença avançada e metastática, porque é um potencial alvo terapêutico. E, doutora Samantha, além dessas indicações em terapias-alvo, considerando os principais pilares do tratamento, quais são as principais indicações hoje de cirurgia, hormonoterapia, quimioterapia ou, por exemplo, até mesmo a radioterapia adjuvante? Bom, a cirurgia é o pilar do tratamento da doença inicial e essa cirurgia, ela compreende a retirada do útero,
a retirada das trompas, dos ovários e a avaliação dos linfonodos, que são as ínguas. Algumas pacientes que apresentam recidiva local em que a doença volta na pelve, no local onde foi operado, podem ser resgatadas e podem ser curadas com cirurgia. Algumas pacientes com doenças metastáticas também podem necessitar de cirurgia, mas aí num contexto mais paliativo, uma retirada do útero, mais para controle de dor ou de sangramento. A hormonioterapia, a gente tem que lembrar, como a Luíse já falou, que grande parte das pacientes com carcinoma de endométrio apresentam expressão de receptores hormonais. E a gente também consegue pesquisar esses receptores hormonais na peça cirúrgica, na biópsia por imunistoquímica. Então, a gente pode usar hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal, para algumas pacientes com câncer de endométrio avançado metastático. Não são todas as pacientes. A gente tem que avaliar caso a caso. A gente reserva a hormonioterapia para aquelas pacientes que, primeiro, expressam receptor de hormônio, que têm um carcinoma de endométrio de baixo grau, mais indolente, de um crescimento mais lento, e que a paciente ela tem que estar com pouco ou nenhum sintoma. Porque a hormonioterapia, ela é um tratamento em que a taxa de resposta não é muito rápida. Então, a paciente não pode ter uma doença rapidamente progressiva. Por outro lado, quimioterapia, ela é indicada para pacientes com câncer de endométrio nos diferentes cenários. Por exemplo, quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia que a gente faz depois da cirurgia, de forma preventiva. Ela é indicada para as pacientes com câncer de endométrio inicial de alto risco. Quem são essas pacientes com câncer inicial de alto risco que foram operadas? São as pacientes principalmente com estadiamento 3 ou 4A, que são as pacientes que têm linfonodos comprometidos, ou que o tumor ele saiu para fora do útero e atingiu órgãos pélvicos. A gente também indica quimioterapia adjuvante, essa quimioterapia preventiva, para tumores estadio 1 ou 2, também considerados de alto risco, que são aquelas histologias mais agressivas. Então, mesmo aqueles tumores restritos ao útero, com histologia mais agressiva, como tumores serosos, ou carcinosarcoma, ou os tumores indiferenciados, tem indicação de quimioterapia adjuvante. Ou aquele tumor endometrióide, mas com aquela proteína que a gente também vê na imunistoquímica, que é o P53. P53 mutado, com invasão do miométrio, mesmo estadiamento 1 restrito ao útero, a gente tem indicado quimioterapia preventiva. Então, essa quimioterapia preventiva para esse subgrupo de pacientes de alto risco aumenta a chance de cura. Além do cenário preventivo, a quimioterapia é um tratamento de doença mais avançada, doença recorrente, doença metastática, em que aumenta o controle da doença, diminui os sintomas e aumenta o tempo de vida das nossas pacientes. Então, isso falando de quimioterapia. A radioterapia não é indicada para todas as pacientes. A radioterapia preventiva, ela tem como objetivo diminuir o risco da doença voltar na pelve, no local aonde o tumor foi retirado. Algumas pacientes não precisam de radioterapia, aquelas pacientes muito iniciais, um tumor restrito ao útero, com uma invasão superficial ou uma invasão ou uma não invasão da camada muscular, em que o tumor fica só restrito ao endométrio e as pacientes têm um tumor bem diferenciado de baixo grau, às vezes não precisam de radioterapia adjuvante. E só a cirurgia costuma curar
a maior parte desse subgrupo inicial de baixo risco. Doutora Luísa Debrou, além dos receptores hormonais como estrogênio, é válido investigar a expressão de outros marcadores como PAX8 e CK7? Bom, vale a pena primeiro assim, explicar um pouquinho sobre os biomarcadores para poder responder essa pergunta. Primeiro você tem que saber que tipo de biomarcador você vai utilizar. É um biomarcador para fins diagnósticos, para fins prognósticos ou para fins preditivos. Então, se você está querendo, né, saber se aquele tumor é primário ou metastático ou qual é o subtipo daquela neoplasia, por exemplo, tumores, né, de alto grau, às vezes é difícil a gente definir somente pela morfologia qual que é o tipo histológico. Então, a gente está falando de biomarcadores diagnósticos, tá? Então, o receptor hormonal, por exemplo, o receptor de estrógeno e progesterona, ele pode ser tanto um biomarcador diagnóstico, porque ele vai estar presente na maioria dos casos de carcinomas endometrioides, mas ele, em geral, né, é negativo, por exemplo, nos carcinomas de células claras, nos carcinomas mesonéfricos, na maioria dos carcinomas serosos. Então, ele pode ser, né, um biomarcador diagnóstico, mas também, como a Samantha, né, bem disse, ele pode ser um marcador também preditivo de resposta, porque a paciente que expressa esses marcadores hormonais, ela vai responder melhor ao tratamento ou vai ser selecionada para o tratamento com hormonoterapia. Então, basta a gente saber em qual cenário que a gente está pesquisando esse biomarcador. O PAX8 e o CK7, eles também entram como biomarcadores, principalmente para a gente definir se aquele tumor é primário ou metastático. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um tumor infiltrando o útero, por exemplo, de outra localização, seja um carcinoma, né, de padrão intestinal ali infiltrando o útero, aí a gente utiliza, né, o PAX8 e o CK7, que são biomarcadores principalmente, né, de trato ginecológico e que não marcam, por exemplo, em outros locais como trato gastrointestinal baixo. Agora, existem, né, outros biomarcadores diagnósticos, como, por exemplo, a gente faz geralmente um painel, né, que pega todos os subtipos histológicos, então são receptores hormonais, P53, a napsina, tá, que a gente vai utilizar exatamente para definir esses tipos histológicos. Os receptores hormonais, eles marcam os endometrioides, o P53 em geral, ele é mutado nos serosos, né, ele tem um padrão de expressão aberrante, e a napsina é positiva nos carcinomas de células claras. Aí você vai fazendo essa combinação, né, de biomarcadores para chegar num diagnóstico da neoplasia. Agora, com relação aos biomarcadores preditores de resposta, né, tem outros, como por exemplo, né, os genes de reparo, como a Samantha já comentou, o HER2, a gente tem também, né, outros biomarcadores que são mais relacionados ao prognóstico, como por exemplo o P53, que ele está relacionado não só a um biomarcador diagnóstico para carcinomas serosos, mas também são tumores de pior prognóstico quando expressam P53. Além disso, o L1-CAM, né, que também é um biomarcador correlacionado a tumores de pior prognóstico, e por aí vai. Então, depende de qual cenário você está pesquisando um biomarcador. Diagnóstico, é preditivo de resposta, é prognóstico, e aí a gente usa aí, né, um painel para poder definir cada um desses cenários. E, doutora Samantha, quando perguntei sobre fatores de risco, a doutora Luísa bem comentou sobre a questão da hereditariedade, citando a síndrome de Lynch. Gostaria que você falasse, doutora Samantha, um pouco mais sobre a síndrome de Lynch, ou seja, quais são as pessoas que têm esse fator de risco a mais, ou seja, essa predisposição para ter um risco maior de desenvolver câncer de endométrio. Bom, Moura, a síndrome de Lynch é uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer. Pessoas portadoras dessa mutação genética apresentam um risco maior
no desenvolvimento de alguns tipos de câncer, não só câncer de endométrio, mas câncer de intestino, câncer das vias urinárias, câncer de ovário, câncer de próstata também. Das pacientes com câncer de endométrio, apenas 5% têm síndrome de Lynch. Agora, aquelas pacientes, os 30%, lembra que eu falei que 30% das pacientes com câncer de endométrio têm instabilidade de microsatélite? Tem a perda das enzimas de reparo do DNA. Então, as pacientes com síndrome de Lynch, elas apresentam essa perda das enzimas de reparo do DNA. Então, as pacientes com síndrome de Lynch e câncer de endométrio, o câncer de endométrio tem instabilidade de microsatélite por perda da expressão dessas proteínas de reparo do DNA. Mas a maioria das pacientes que tem perda das enzimas de reparo do DNA e câncer de endométrio não tem síndrome de Lynch. A maioria, essa perda das enzimas de reparo do DNA é por outro motivo e não por síndrome de Lynch. Mas uma vez que a gente faz o diagnóstico de uma paciente com câncer de endométrio com esse subtipo instabilidade de microsatélite, a gente precisa pensar em síndrome de Lynch. E essa paciente, ela deve ser orientada a procurar um oncogeneticista para fazer um teste genético que pode ser por exame de sangue ou saliva para pesquisar essa mutação genética que dá o diagnóstico de síndrome de Lynch. E por que isso é importante? Esse conhecimento de predisposição hereditária ao câncer, no caso da síndrome de Lynch, é importante para um rastreamento personalizado da paciente e da família. Porque além do câncer de endométrio, como eu já falei, essas pessoas têm um risco maior de câncer de intestino. Então, devem ser orientadas a fazer colonoscopia numa idade mais precoce, com uma frequência maior do que a população geral. Tem um risco de câncer de estômago, então precisam incluir no rastreamento endoscopia. Análise de exame de urina em busca de tumores das vias urinárias. Então, essas pessoas, elas precisam ter um rastreamento de risco personalizado. Além do que, mulheres com síndrome de Lynch apresentam um risco de ter câncer do endométrio, que é o foco da nossa discussão, que varia de 15% a 70% ao longo da vida. Então, essa portadora da síndrome de Lynch, ela deve ser orientada a fazer uma histerectomia profilática depois de ter os filhos, depois da prole constituída. Durante essa cirurgia da retirada do útero, também se recomenda tirar as trompas e os ovários, porque o risco é menor de câncer de ovário, mas é maior do que a população que não tem síndrome de Lynch. Não sei se ficou claro, mas a síndrome de Lynch é uma síndrome hereditária que aumenta o risco do câncer do endométrio. Não, perfeito. E, doutora Samantha, com o conhecimento atual sobre tumores no endométrio, o que é possível de fato oferecer para as pacientes quando falamos em taxas de sobrevida, de acordo com a fase em que a doença é descoberta, ou seja, o chamado estadiamento? Quando a doença é descoberta numa fase inicial ou localmente avançada, ou então com metástase? Moura, a maioria das pacientes com câncer de endométrio são diagnosticadas em estadiamento inicial, onde a chance de cura é muito alta. Tumores restritos ao útero de baixo grau apresentam uma taxa de cura de mais de 90%. Então, é uma doença extremamente curável. Mesmo tumores mais avançados, com linfonodos comprometidos, apresentam uma chance de cura em torno de 70% quando devidamente tratadas. Claro que, como vimos,
essa chance de cura também depende do tipo histológico. A Luíse falou, por exemplo, que tumor de células claras, carcinosarcoma, tumor seroso, tem um risco maior do que, por exemplo, pacientes com carcinoma endometrioide, que é o mais comum. Além do que, a classificação molecular com base nesses biomarcadores que a gente tanto falou nessa discussão, também nos fornece informações sobre o prognóstico, sobre a chance de uma paciente ficar curada em relação a outra paciente com um biomarcador diferente. Mas, resumindo, é uma doença que, quando diagnosticada em estadio inicial, a chance de cura é muito alta. E aí você pode me perguntar, Samantha, e doença avançada, recorrente, metastática, como que tem sido a sobrevida dessas pacientes? Então, com a descoberta desses biomarcadores e com a classificação molecular do câncer de endométrio, a gente tem personalizado o tratamento. E a gente tem aumentado muito a sobrevida e a taxa de controle de doença, com o uso dessas terapias mais alvo-direcionadas. Então, vou te dar um exemplo. Pacientes que no passado tinham doença metastática, em que a sobrevida com quimioterapia convencional era uma sobrevida aquém da desejada, hoje em dia, se a paciente, por exemplo, tem a perda daquelas enzimas de reparo do DNA, que são as pacientes com instabilidade de microsatélite, podem ter uma sobrevida muito longa com a imunoterapia. E na prática clínica, a gente tem visto pacientes com doença recorrente, com doença metastática, tratadas com imunoterapia, sem evidência de doença ou com controle de doença por mais de 5 anos. E aí eu te pergunto, será que essas pacientes estão curadas? Provavelmente sim. E, doutora Samantha, é possível predizer aquela paciente que não vai responder a uma determinada terapia-alvo, sendo poupada de um tratamento que não seria eficaz? Ou seja, há biomarcadores em câncer de endométrio que representam resistência ou ausência de resposta positiva? Bom, no cenário da doença inicial, eu queria fazer um comentário sobre um exame, na verdade, um biomarcador, que é a gente avaliar o status da mutação do PUL. Não sei se depois se a Luísa quer comentar algo sobre isso. Porque pacientes com PUL ultramutado são pacientes de excelente prognóstico. E talvez a gente possa evitar a quimioterapia para esse subgrupo de pacientes pela ausência de benefício, porque são pacientes que, independente da quimioterapia preventiva, já têm um prognóstico muito bom. E esse exame, a gente consegue ter esse resultado através de um sequenciamento genético. Então, talvez a Luísa possa falar um pouco sobre isso. Por outro lado, a gente sabe que aquelas pacientes proficientes para o sistema de reparo do DNA, que são pacientes estáveis, que têm todas aquelas proteínas do reparo do DNA preservadas, elas não se beneficiam no tratamento da doença avançada de imunoterapia de forma isolada. Para essas pacientes, para a imunoterapia ser mais ativa, a gente precisa associar a quimioterapia em primeira linha ou associar a um outro medicamento que é um comprimido chamado Levantinib. Então, essas pacientes estáveis, imunoterapia de forma isolada não traz um benefício tão importante, não é tão eficaz quanto as pacientes instáveis. Gostaria de acrescentar algo nessa resposta, nesse tema, doutora Luísa? Eu acho que eu vou fazer um link com a próxima pergunta para falar sobre a classificação molecular dos carcinomas de endométrio, que tem a ver com a próxima pergunta. Então, A pergunta relacionada ao P53 e PTEN? isso. Justamente isso. Eu gostaria de entender contigo o que há de evidências atualmente sobre o potencial dos genes P53 e PTEN como biomarcadores em câncer de endométrio.
Então, aí eu acho que vale a pena, né, a gente entrar um pouquinho na classificação molecular dos cânceres de endométrio. Então, o que é a classificação molecular, né? Desde 2013, né, quando foi publicado o TCGA, que é o Atlas Genômico do Câncer de endométrio especificamente, houve essa subdivisão do carcinoma de endométrio em 4 subtipos moleculares. Quais são eles, né? Então, o primeiro grupo, que é o de melhor prognóstico, que é esse que a doutora Samantha estava falando, que é o grupo chamado de ultramutado. E o que caracteriza esse grupo ultramutado? São mutações patogênicas no domínio da exonuclease polimerase E, que é o POLI. Ele corresponde a 7% dos carcinomas endometriais na publicação do TCGA. O segundo grupo seria o grupo chamado hipermutado, que é o grupo, como a Samantha também comentou, que apresenta instabilidade de microsatélites ou perda dos genes de reparo do DNA, que corresponde aí a 28, 30% dos casos, que teria um prognóstico intermediário entre o POLI mutado e o P53 mutado. O terceiro grupo, ele é o de baixo número de cópias ou sem uma característica molecular específica, tá? Que não tem uma alteração descrita, né, em outras classificações, que corresponde aí a 40% dos casos. Nesse subgrupo de baixo número de cópias que entra muitos casos de carcinoma endometrioide, principalmente os de baixo grau, e que podem apresentar alterações no gene PTEN, como você comentou. Mas o gene PTEN, ele atualmente ele não tem nenhuma assim, correlação com prognóstico ou até diagnóstico. Ele entra aí dentro desse grupo de baixo número de cópias. E o último, que é o alto número de cópias, é o que representa o subgrupo que apresenta mutações patogênicas do gene TP53, que é o de pior prognóstico e corresponde a 26% dos casos de carcinoma de endométrio. Então, desde 2013 para cá, onde foi publicada essa classificação molecular, a gente tem tentado trazer essa classificação baseada no genoma do câncer, né, em dados genômicos do câncer, para a prática. Então, como que a gente pode, através de biomarcadores, né, principalmente, né, o que a gente quer trazer tudo para a imunistoquímica, que é uma técnica mais barata, mais acessível e que tem disponível na maioria dos laboratórios de patologia. Então, a gente tenta trazer esses grupos, né, genômicos para a prática e para a expressão proteica. A gente conseguiu 2 biomarcadores, né, que a gente utiliza na prática como marcador de expressão imunistoquímica, que é o de instabilidade de microsatélites, que a gente analisa através da perda dos genes de reparo do DNA, que são genes, né, que a gente consegue pesquisar pela imunistoquímica. As mutações patogênicas do P53 também a gente consegue pesquisar através de anticorpos específicos de P53 que pegam essas alterações através da expressão proteica, e tem muita correlação com a mutação patogênica no sequenciamento. Então, a gente consegue, esses 2 grupos, a gente consegue classificar só pela imunistoquímica. Para ter uma classificação completa do ponto de vista molecular, a gente precisa fazer, então, o sequenciamento para pegar as mutações patogênicas do gene POLI, que seria aí o grupo de melhor prognóstico e de um provável tratamento mais direcionado, né, para esse subgrupo que tem um melhor prognóstico. Então, nesse momento, né, da ciência, a gente está numa transição entre uma classificação puramente clínica, endócrina e morfológica, né, de dados anatomopatológicos, para uma classificação molecular, trazendo esses biomarcadores para estratificar melhor essas pacientes de acordo com o prognóstico, né, de acordo com a sobrevida global e livre de doença.
E aí, a Samantha pode comentar, né, mas tem vários estudos clínicos em andamento exatamente para a gente ver o que isso vai mudar na terapêutica, né, o que esses biomarcadores e essa classificação molecular a gente vai poder mudar do ponto de vista de direcionar melhor o tratamento para cada um desses subgrupos. Então, do ponto de vista de biomarcadores, é nesse momento que a gente está, né, da classificação molecular dos carcinomas de endométrio. Então, há em pesquisa outros biomarcadores que não estão na clínica, mas que há estudo, que são promissores? Então, dentro desse subgrupo de baixo número de cópias, né, que é um subgrupo que não tem nenhum biomarcador assim marcante ou prevalente, né, em vários tumores que compõem esse grupo, acabou que ficou um grupo muito heterogêneo, né, de várias morfologias, então tem desde endometrióide, mesonéfico, carcinosarcoma, tem vários subtipos nesse subgrupo de baixo número de cópias, e que a gente não tem biomarcadores específicos. Então, até foi publicado em 2022 no Modern Pathology, que é uma das revistas mais de maior impacto dentro da patologia, que estudou, é um estudo do Memorial, liderado pelo Dr. Soslow, que estudou somente esse subgrupo de baixo número de cópias. E eles encontraram de forma muito interessante 3 grupos de tumores com genes diferencialmente expressos dentro desses 3 grupos, ou seja, provavelmente irão surgir, né, outros biomarcadores, dentre eles os principais nesse estudo, né, foram o PIK3CA, o PTEN, como a gente comentou, a beta-catenina, além de Carras, Aridium-A. Então, tem outros biomarcadores que provavelmente vão surgir para estratificar esse grupo do baixo número de cópias, sabe? Eu acho que é exatamente esses biomarcadores que são mais promissores aí para estratificar esse grupo heterogêneo que ficou no baixo número de cópias. Doutora Samantha, há indicações de biópsia líquida com análise diretamente no tumor, que é o ctDNA, para monitorar a resposta do tratamento e risco de recidiva em câncer de endométrio? Bom, a biópsia líquida, né? O que é a biópsia líquida? É a pesquisa de DNA tumoral no sangue, né? De DNA tumoral, DNA do tumor circulando no sangue. Então, é um exame que tem ganhando bastante notoriedade pela sua potencial sensibilidade para detectar tumor. No caso do câncer do endométrio, o uso clínico ainda não está disponível como rotina, tá? Mas estudos mostram que a detecção do DNA tumoral circulante após a cirurgia, ou seja, após a retirada do tumor, após a retirada do útero, se a gente encontrar DNA tumoral circulante na biópsia líquida, no sangue, essas pacientes têm um pior prognóstico, um risco maior de recidiva, podendo, num futuro muito próximo, ser um exame importante para a gente decidir quem precisa de quimioterapia preventiva daquelas que não precisam de quimioterapia preventiva. Ou seja, essa indicação de tratamento preventivo, de tratamento adjuvante, vai ser mais personalizada. Além disso, através da análise do DNA tumoral circulante, do ctDNA, poderemos identificar recorrência da doença e avaliar resposta ao tratamento de uma forma mais sensível que exames de imagem, como tomografia e ressonância, porque a gente vai conseguir detectar antes de aparecer alguma mudança nesses exames, porque o ctDNA vai ser algo mais dinâmico, né, com uma sensibilidade maior. Mas apesar de ser uma tecnologia promissora, ainda não está disponível para uso clínico. Bom, estamos nos encaminhando para os minutos finais deste episódio do EvaCast. Gostaria de ouvir de ambas as mensagens finais
começando, por gentileza, com a doutora Louise Debreu. Bom, então, queria agradecer por essa oportunidade de compartilhar, né, o papel do patologista no diagnóstico do câncer de endométrio e também trazer as informações sobre a classificação molecular de biomarcadores, juntamente, né, com os comentários brilhantes aí da doutora Samantha. Eu acho que só trazendo esse tipo de informação e trazendo realmente qual que é o papel do patologista no diagnóstico, né, que ele está bem ali no centro do cuidado do paciente, né? O paciente chega ao clínico com sintomas e depois vai para o polo do tratamento. E no centro da jornada está o diagnóstico. Então, se a gente não tiver o cuidado, né, de diagnosticar não só corretamente, mas precisamente, dando todas as informações necessárias para o tratamento, a gente não consegue uma resposta adequada. Então, obrigada pelo convite, por poder compartilhar essa importância mesmo do papel do patologista no diagnóstico e no câncer de endométrio. Doutora Louise, muito obrigado. Doutora Samantha, também muito obrigado e, por favor, a sua mensagem final. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre carcinoma de endométrio. E como mensagem final, gostaria de deixar que é muito importante essa interação entre o oncologista e o patologista. E atualmente, para tratar câncer de endométrio, a gente precisa de uma imunistoquímica bem feita, com a pesquisa desses biomarcadores, principalmente a pesquisa das proteínas do reparo do DNA e a pesquisa de P53, que nos auxiliam muito na determinação do melhor tratamento, tanto do ponto de vista de tratamento adjuvante, como para o tratamento da doença metastática. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você que acompanhou este episódio do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. As opiniões de nossos convidados não representam a opinião do Grupo EVA. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o EvaCast, com seus comentários e sugestões de temas. Aproveite também para seguir e interagir com os perfis do EVA nas mídias sociais, @GB Tumores Ginecológicos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Uma produção da Senso Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som, J. Benê. Tema de abertura e encerramento, Gui Graziotin. E direção de Luciana Onken.